Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais uma disciplina no curso Técnico Informática para a Internet do FSU de Minas, né? E essa disciplina, a disciplina Análise de Sistemas, né? Que engloba toda a fase do projeto de construção de um novo sistema de informação, né? Todas as fases, as etapas, né? E é uma disciplina extremamente importante para a carreira de vocês, para vocês estarem projetando sistemas de informação, construção de sistemas de informação, né? Vocês já me conhecem, eu sou o Wellington, trabalhei na disciplina anterior com vocês de banco de dados, né? Eu sou graduado em sistemas de informação, tenho mestrado em ciência da computação e também atualmente sou analista de tecnologia da informação, né? Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre a programação dessa nossa disciplina, né? Os objetivos, qual a ementa e conteúdo programático e também nosso guia do aluno. Eu peço para vocês também darem uma olhada no guia do aluno, que tem todas as informações da disciplina, né? Todas as datas específicas, né? O método de avaliação. Mas então é esse arquivo aqui, né? Então o objetivo da disciplina é apresentar conceitos fundamentais de engenharia de software para vocês, né? Conceitos fundamentais de análise de sistemas, ciclos de vida de desenvolvimento de um projeto de software, né? Engenharia de requisitos, a elaboração de modelagens representativas usando o ML, as modelagens comportamentais, as modelagens estruturais, né? Um modelo estrutural vocês já conheceram, já trabalharam, aprenderam, que foi o diagrama entidade relacionamento na disciplina de banco de dados, né? E nós vamos ver outras modelagens também, né? Então essa é a ementa do curso, né? Conceitos técnicos básicos para análise, projeto de programação de sistemas, né? Orientação a objeto, a gente vai ver também, ferramenta de modelagem, a gente vai trabalhar com o dia mesmo, né? Teoria geral de sistemas, processo de desenvolvimento de software, requisitos de sistema, descrição do comportamento, modelagem, UML e arquitetura, tá? Então, pessoal, esse aqui é a nossa programação do curso, tá? Então, nós teremos um total de 10 semanas de conteúdo, uma última semana de revisão e de atividade presencial, tá? Em todas as semanas terá uma atividade avaliativa, né, que vai compor a nota final, e nós teremos também algumas aulas uma aula presencial em cada polo, conforme este cronograma aqui, tá bom? Então vamos ver um pouquinho sobre cada semana. Essa é a semana 1, que é essa aula de hoje. A gente vai apresentar alguns conceitos, né? Vamos falar um pouquinho da teoria geral de sistemas, né? Na semana 2 nós vamos conhecer os ciclos de vida de software, de desenvolvimento de software, né? Na semana 3 nós vamos estudar engenharia de requisitos. Na semana 4 já vamos iniciar o ML com o diagrama de casos de uso. Semana 5 a gente dá uma revisada em modelo ER. Na semana 6 a gente começa a trabalhar com diagrama de classe. O diagrama de classe se estende em 3 semanas, né? Com mais detalhes, mais enriquecido de detalhes, que é um diagrama bastante importante no projeto de software, né? E na semana 9 nós vamos para o diagrama de sequência. Na semana 10 diagrama de componentes, e a gente encerra essa parte de análise de sistemas, tá, pessoal? Uma disciplina bastante importante para a carreira de vocês e faz toda a diferença na hora de se projetar a construção de um software novo, quando você conhece esses conceitos e essas metodologias de trabalho, né? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais de análise de sistemas, né? A gente já estudou na disciplina de banco de dados, né, que a informação
o ter a informação, né? Você ter acesso à informação dá a você uma grande influência no mundo dos negócios. Então, quem tem acesso à informação, quem tem uma informação consolidada, quem tem uma informação íntegra, é um indivíduo, né, uma peça fundamental que possui influência no mundo dos negócios, né? Existe até uma frase, enfim, não vou entrar no mérito, mas quem tem informação tem poder, né? E obviamente que no mundo moderno essas informações hoje elas estão em bancos de dados computacionais, né? Em sistemas computacionais, né? Onde diversos sistemas de informação, diversas aplicações, elas que são desenvolvidas, elas acessam essas bases de dados e processam essas informações e disponibilizam essas informações para estes usuários que devem ter acesso a essa informação, né? Então, para você ter acesso, não basta que você tenha um banco de dados com muita informação. Você precisa ter um sistema que tenha acesso a esse banco de dados e que possa processar essa informação e emitir relatórios para os seus usuários, né? Então você precisa de sistemas, não só de um banco de dados, você precisa de um sistema de informação por completo que possa processar esses dados que estão no banco de dados e então emitir informação para o seu usuário. Então daí que você precisa então construir sistemas de informação, e daí vem toda a disciplina, os conceitos e análise de sistemas para você então estar construindo esses sistemas que possam processar a informação e disponibilizar para os seus usuários, né? Ok, né? Mas afinal então, o que é um sistema? Sistema é uma palavra extremamente geral, né? Que é utilizada praticamente em todos os ramos da ciência, né? Todos os ramos da ciência, sejam ciências da saúde, ciências matemáticas, ciências, né? Utilizam essa palavra sistema. Então existe um conceito generalizado para a palavra sistema, né? Que são um conjunto de componentes interrelacionados que se interagem para atingir um objetivo comum, né? Então você tem, isso é uma definição extremamente generalizada, né, que serve para qualquer área do conhecimento, né? A gente tem no nosso organismo, né, sistema digestivo, vários sistemas que compõem o nosso corpo humano, que obviamente que são órgãos interrelacionados que se interagem para atingir um objetivo comum, né? E essa definição também ela se adequa também para sistemas informatizados, sistemas de informação, que nada mais são do que componentes de software, né, que se interagem de forma integrada, né, para atingir um objetivo comum, que é a satisfação do usuário de sistema, seja lá quais sejam seus objetivos ao utilizar este sistema, ok? Então vamos refinar mais para o conceito de sistema de software, né? Quando nós estudamos banco de dados, né, nós aprendemos todas as características de banco de dados, e o banco de dados ele é um desses componentes, né, desse sistema. Ele é um dos componentes, é um componente de armazenamento de dados, obviamente, né, de armazenamento de informação, propicia mecanismos também de consulta de informação. Então ele é parte desse sistema, que é um sistema de software. Ele é um dos componentes. Então eu tenho vários outros componentes que também se interagem com esse banco de dados para produzir os resultados esperados que um cliente, um usuário espera, né? Então nós temos aqui vários componentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, um sistema de recursos humanos. Então nós temos vários componentes aqui: controle de frequência, controles de folha de pagamento, controle da área de saúde dos funcionários, toda a parte de recrutamento, análise, seleção, né?
e tudo isso se interage com uma base de dados, né, onde essas informações estão armazenadas, e esses módulos, a gente pode chamar de módulos, esses componentes, eles trabalham solicitando dados ao banco de dados, processando informação e emitindo essas informações para os seus usuários nos mais diferenciados níveis de acesso, né? Então o sistema, para ele funcionar bem, todos esses componentes devem estar também funcionando adequadamente, né? Para ele produzir os efeitos esperados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é dado, o que é informação, o que é sistema de informação, né? São 3 conceitos aí extremamente importantes, né? O dado por si só, a gente já viu um banco de dados, né? Quando a gente tem uma tabela e a gente tem uma coluna, um campo, né? Um atributo, esse atributo ele armazena um valor atômico e indivisível, né? Então o dado seria exatamente isso, né? É um elemento mínimo, ou seja, atômico e indivisível, né? Que por si só ele não representa um fato ou situação, né? Por exemplo, nós temos o nome de uma pessoa. Então você pode ter 1 milhão de nomes de pessoas, né? Qual que é o dado? É o nome. Ele por si só, ele sozinho, ele não representa uma situação ou um fato. Então, simplesmente ele é o nome de uma determinada pessoa, né? Agora, o que é informação? É quando você se utiliza de um conjunto de dados, o nome pode ser parte desse conjunto de dados, né? Onde você processa esse conjunto de dados, né? Se você se interrelaciona esses dados, e com esse interrelacionamento entre mais de um dado, você possa processar isso, e isso pode ter uma representatividade, isso pode representar uma informação importante, né? Por exemplo, eu coloquei aqui relatório de nome de moradores da rua X. Quando você tem o nome por si só, ele não representa nada além do nome. Quando você cria uma lista desses nomes, mas você diz que esses nomes são um relatório de nome de moradores da rua X, você dá um significado para esse conjunto de nomes. E isso passa a ser uma informação. Ou seja, você processou o simples fato de José da Silva, mas você vinculou José da Silva a ser um morador da rua X. Então você tem uma informação processada a partir de um dado, né? Ok, então o último conceito que falta é um sistema de informação. O sistema de informação, então a gente já tem um conceito de dado e informação. O sistema de informação por si só, ele mantém dados, ele agrega todo esse conceito de dado e informação. Então ele mantém dados, ele tem uma das suas finalidades é manter todo um conjunto de dados que são atribuídos para ele manter, ele produzir informação a partir desses dados, e ele vai produzir informação baseado em quê? Baseado nas necessidades que os clientes necessitarem e solicitarem, né? Então ele vai produzir informação a partir desses dados, ou ele vai automatizar processos, né, dos seus clientes, e obviamente que ele vai fazer tudo isso através de um conjunto de regras e procedimentos estabelecidos por quem? Pelos analistas, por todos os profissionais envolvidos na construção de um sistema de informação, que são os analistas de requisito, o cliente, que tem uma grande importância na construção de qualquer sistema de informação, porque é ele quem vai ditar o que precisa ser mantido, o que ele precisa de informação, o que ele precisa automatizar, né? E os analistas, com a sua capacidade de análise, vão processar tudo isso e construir um sistema que atenda às solicitações do seu cliente, né? Então, o sistema de informação ele é um conjunto de componentes que devem trabalhar de forma organizada e orquestrada para atender as necessidades do cliente, né? Então, a construção de um sistema de informação
você tem várias tarefas que são inerentes à construção de um sistema, né? Você tem que passar pela fase de análise de requisitos, todas as necessidades do cliente, estabelecer os objetivos que esse sistema deve atender, fazer um levantamento prévio de todos os requisitos necessários que devam ser atendidos, né? Fazer uma elaboração de modelos representativos, né? Que são conhecidos por diagramas, que representem como que esse sistema deverá trabalhar, né? Que a gente costuma dizer que esses modelos representativos, a gente tem uma analogia bastante com a área de construção civil, né? Quando o engenheiro ele constrói uma planta de uma casa, nada mais é que um modelo representativo do que deverá ser feito, né? Então isso na engenharia de software, na análise de sistemas, é um componente essencial também de um modelo daquilo que será construído, né? Bom, a partir disso você parte para o projeto de construção, né? Aí a gente entra nessa questão de projeto, entra toda a questão de gerenciamento de projeto, né? Que é você gerenciar prazo, o tempo que aquilo deve ser construído, quanto que aquilo vai custar, você gerenciar recursos. Esses recursos não são apenas dinheiro, né? Não são apenas custos, mas são também recursos humanos, pessoas capacitadas, né? Você também no projeto você tem que ter a questão da capacitação dos profissionais que vão ser definidas tecnologias onde vão ser desenvolvidas esse projeto, e os profissionais que vão trabalhar na execução precisam estar capacitados para executar esse trabalho, né? Uma vez finalizado, você tem um projeto de implantação, e uma vez estando funcionando, você terá que ter um projeto de manutenção, porque você terá que manter o sistema de informação funcionando, e obviamente que isso necessita de manutenção, né? Quais são os desafios, então, quando você trabalha com um projeto de sistema de informação, né? Existem vários, e esses desafios eles são questões genéricas que não estão somente relacionadas à engenharia de software, mas estão relacionadas à questão de gerenciamento de projeto mesmo, né? De uma forma geral, né? E são vários desafios que acontecem quando você está construindo um software. E são problemas recorrentes, problemas comuns, que são resolvidos com alguns pontos que a gente vai estudar nesse curso, né? Então, um dos pontos são estimativas de prazos, custos imprecisos, né? Ou você começa a trabalhar no projeto, você não estima um prazo adequado para concluir esse projeto, o custo acaba ficando mais alto do que você tinha pensado, leva mais tempo do que você tinha pensado. Por quê? Porque os objetivos iniciais não foram muito definidos, os requisitos mínimos para atingir os objetivos essenciais também não foram estabelecidos de forma correta. Então você obviamente vai errar a estimativa de prazo, vai errar a estimativa de custo, né? Baixa produtividade dos programadores. Você acha que os programadores estão com baixa produtividade, mas isso pode ter uma série de questões relacionadas a isso, ou é a capacitação desses profissionais nas tecnologias que foram escolhidas, ou os objetivos não estão muito bem definidos, os escopos, as tasks, as tarefas não estão muito bem definidas, então você acaba achando que ele tem uma baixa produtividade, mas na verdade ele não sabe exatamente o que tem que fazer, né? Pouca preocupação com manutenções futuras, você foca simplesmente na construção e em finalizar aquele trabalho que você está fazendo, e futuramente isso vai gerando uma manutenção em cima da outra, e o problema da manutenção se torna o problema do sistema de informação, até que isso se torna um problema tão grande que a equipe decide construir um outro sistema de informação, né? E tudo isso, né, começam por requisitos do cliente mal formulados, né, necessidades do cliente mal formulados, uma falta de utilização de metodologias e procedimentos para poder construir toda a etapa de projeto, né, toda a etapa de análise, ferramentas mal utilizadas, ou muitas vezes a não utilização de ferramentas para poder construir modelos representativos, né? E tudo isso, obviamente, com objetivos incertos do projeto. Um problema extremamente complicado, descrições informais de requisitos, né? O cliente
senta do seu lado e faz 3 rabiscos e você tem que assimilar isso e transformar isso numa descrição formal do que deve ser feito, né? Isso também é um problema seríssimo. Quando você já começa um projeto, começa a construção de um sistema já com uma previsão que aquilo vai ser mudado, isso também é um desafio, isso é um problema, né? Você deve começar um projeto com uma especificação que aquilo é o que realmente será necessário, não que isso já vai sofrer mudança, né? E construção de protótipos que não refletem a realidade, né, pessoal? Então, nós temos aqui 3 pontos chave, que são 3 pontos que tentam, né, que buscam tentar solucionar esses desafios, né, que existem na construção de um sistema de informação, né, no projeto de sistema de informação, né? Então, um analista de sistemas, né, na empresa que ele trabalha, no ambiente corporativo que ele trabalha, né, para tentar minimizar, mitigar esses riscos, desses desafios que nós falamos, né, existem 3 pontos que nós vamos estudar nessa disciplina, né, que é definição de metodologias de trabalho, né? Essas metodologias elas são metodologias desde da análise, desde a conversa com o cliente sobre o que ele precisa, desde a definição do escopo, dos objetivos do projeto, até ele granular todas as tarefas que deverão ser feitas para atingir determinado objetivo do projeto, né? Então são metodologias de trabalho, né? Utilização de ferramentas adequadas, ferramentas de modelagem, isso digo ferramenta de software, como uma própria metodologia também pode ser uma ferramenta, né? Para poder gerenciar projetos, para poder gerenciar mudanças, para poder gerenciar produção de software mesmo, né? E também a definição de processos e procedimentos, onde você formaliza todo um processo de requisição de sistema, requisição de funcionalidade, requisição de solicitação de um novo sistema, ou solicitação de mudanças, ou onde o usuário vai informar que está havendo um problema em determinado software. Então são processos e procedimentos, né? São esses 3 pontos, eles buscam a tentar mitigar esses riscos, desses desafios que nós vimos nos slides anteriores. Então, pessoal, espero que vocês gostem da disciplina. E para começar, tem um trabalho do fórum, né? Tem um fórum de discussão avaliativo, né? E espero que vocês tenham um bom aproveitamento nessa disciplina. Vamos fazer um trabalho bem legal. Até a próxima, pessoal.